Hoje eu trouxe esse conteúdo para a gente poder discutir, para a gente poder tirar dúvidas, a gente poder compartilhar conhecimento aí, né, sobre JPA e também aqui compartilhar as soluções que a gente teve, né, que acredito que vai ajudar bastante, principalmente quem ainda está começando aí, né? Então aqui a gente percebe que tem alguns devs mais experientes, outros ainda começando na carreira. Então esse é o espaço aqui onde a gente pode interagir, né, entre devs mais iniciantes e devs mais experientes, né? Onde a gente pode aprender, né, uns com os outros sobre esse tema aqui, tá? Então, primeiramente, vamos entender, né, o que é JPA. Tá? Então, aqui nós temos um conteúdo, né? Então, só para quem não sabe, né? Mas acredito que muitos de vocês veem bastante esses conteúdos compartilhados, tanto no LinkedIn como no Instagram, tá? Então, esses conteúdos são feitos pelos membros da própria comunidade, né? Então, ali tem várias pessoas que contribuem com a comunidade, né? Trazendo esses conteúdos, né? Para que possa ajudar outras pessoas, tá? Então, qualquer membro da comunidade, né? Pode estar contribuindo de alguma forma, né? E essa é uma das formas que muitos ali têm, né? Tem essa habilidade, né, de poder criar conteúdos relevantes, né, para a comunidade, tá? E isso tem ajudado muitas pessoas, tem trago muitos feedbacks positivos ali, né, tanto no LinkedIn como no Instagram, tá? Então, bastante interação, né, engajamento, né? Então, a gente vê que as pessoas estão curtindo, estão compartilhando, né? Estão usufruindo, né, desses conteúdos, né? E acredito que de alguma forma tem contribuído aí, né, para o estudo de vocês, os seus projetos, tá? Conhecimento aí, né? Porque esse vai ser sempre o objetivo da comunidade, é compartilhar conhecimento, tá? Então, vamos começar aqui, né, com uma introdução, né, sobre o JPA, facilitando sua vida para persistir seus dados em Java, né? Acredito que aqui tem alguns devs, né, que antes do JPA já sofreu um pouco ali, né, principalmente usando o JDBC, né? Você tem que criar, né, queries ali, né? Então você não tinha, né, um framework, né, como o JPA para facilitar, né, o seu trabalho, né? E você precisava ter que escrever todas as consultas ali, né, como a gente fala, né, na mão mesmo, né, sofrendo um pouco, né. E hoje, né, a gente tem essa ferramenta, né, essa tecnologia que nos ajuda principalmente com a persistência de dados, né, no banco de dados, tá? Então vamos aqui, né, dar uma introdução, né, e eu vou abrir espaço também para que vocês possam também participar, né, comentar, né, tirar dúvidas, ok? E o primeiro, né, o que é JPA? A JPA representa uma simplificação do modelo de programação de persistência. A especificação JPA define explicitamente o mapeamento relacional de objetos, em vez de depender de implementações de mapeamento específicas do fornecedor. A JPA padroniza a importante tarefa de mapeamento relacional de objetos,
utilizando anotações ou XML para mapear objetos para uma ou mais tabelas de um banco de dados. Tá? Então aqui a gente vê que a gente trabalha no modelo objeto relacional, né? Então ali a gente tem as nossas entidades no banco, né? E para a gente fazer esse mapeamento ali entre uma entidade do banco e uma classe do Java, né? Então a gente usa, né, o JPA para fazer isso, tá? Então cada classe ali ela vai representar, né, uma entidade do banco de dados, tá? Então a gente vai usar as anotações, né, do JPA, principalmente para a gente fazer esse mapeamento ali, né, criar as nossas entidades, né, nossas tabelas do banco, né, para a gente ali definir as nossas colunas, né, definir os relacionamentos entre as tabelas, tá? Então o JPA ele vai facilitar esse trabalho, né, de fazer todo esse mapeamento lá com as entidades, né, do banco de dados, tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tem algum comentário, alguma dúvida? Não, acho que é isso aí mesmo, né? Definição. Realmente, né? É simplificar ali a integração de uma aplicação com os modelos que você tem no banco, né? Isso mesmo. Mais alguém? Daniel, Kildo, Vitor, Thiago, Doug, Augusto. Vocês podem deixar também, pessoal, o comentário de vocês no chat, tá? Caso vocês não tenham problemas com o microfone, né? Então, a gente vai estar vendo aqui o chat, né? Boa noite, Renato. Boa noite, galera. Opa, boa noite. Esse assunto aí veio a calhar na hora certa, porque eu já ia começar a estudar. Então, não tem muita coisa para comentar ainda não, mas veio na hora certa. É isso aí, cara. Aproveita aí para tirar suas dúvidas aí, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, isso aqui foi apenas uma introdução, né, do JPA. A gente vai ter aqui alguns exemplos, né, para a gente entender melhor, tá? Então vamos falar sobre os objetivos e responsabilidade. Então, seu principal objetivo é simplificar as operações de CRUD, tá? Então, para quem não sabe, né, CRUD, né, aquelas operações que a gente faz do banco, né, de create, né, read, update, delete, né? Então, por isso esse termo, né, CRUD, tá? Então a gente usa, né, essas 4 letrinhas aí, né, que representa, né, as operações que a gente realiza no banco de dados. E utilizando a implementação da JPA, reduzindo a quantidade de código que o desenvolvedor precisa escrever. Então, a grande vantagem de utilizar essa especificação é garantir que, caso seja necessário trocar o framework ORM, isso possa ser feito sem alterar as classes e métodos responsáveis pela persistência na aplicação, tá? Então, hoje a gente tem várias especificações da JPA, né, que atende todos os bancos de dados, tá? Tanto para banco de dados relacional, como também para banco de dados não relacional, tá? Então, se a gente quiser usar, por exemplo, o MongoDB, a gente tem, né, especificação do JPA para o banco de dados MongoDB. Se a gente quiser usar, por exemplo,
o Postgre, né, o outro banco de dados, né, a gente pode, né, usar, tá? Então, o que vai mudar, né, ali, né, vai ser a forma, né, como cada banco vai implementar, tá? Então, ele é responsável pela implementação dos repositórios, né? Camada de persistência de dados, oferecendo funcionalidades sofisticadas e comuns à maioria dos métodos de acesso a banco de dados. Tá? Então, quando a gente está criando ali o nosso projeto, né? Então, ali a gente tem algumas camadas, né? A gente tem a camada de entidades, né? A gente tem a camada de repositório, né? Que ali vai representar, né, as nossas interfaces, né? Que a gente vai fazer a nossa persistência de dados, tá? Então, cada classe, né, que vai representar uma entidade, né? Se ela for realizar, né, operações do banco, né, se for fazer inserts, delete, create, né, ou update, né, a gente vai ter um repositório, tá? Então, imagine que eu tenho uma entidade cliente, tá? Então, eu preciso cadastrar esse cliente, eu preciso atualizar esse cliente, eu preciso deletar, eu preciso listar, eu preciso fazer buscas, tá? Então, eu preciso ter um repositório, né, desse cliente que possa fazer as operações, né, de CRUD, né, no banco de dados, tá? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então vamos dar continuidade aqui. Então, vamos falar sobre entidade, tá? O que seria uma entidade? Em outra oportunidade que a gente teve aqui, né, nesse encontro, a gente falou um pouco, né, sobre DTO, a gente falou um pouco sobre entidade, né, e recorde, né? Então a gente ali falou um pouco, né, sobre o que cada um significa, né? Então esse conteúdo ele também está lá no canal do YouTube da comunidade, tá? Então muitas dúvidas que algumas pessoas têm, né? O que é um DTO, o que é uma entidade, o que é um recorde, né? Mas aqui especificamente, como a gente está falando de JPA, a gente vai trabalhar com entidades, né? Então toda aplicação que usa algum tipo de framework de persistência deve ter suas tabelas e colunas do banco de dados mapeadas em classes de entidade, tá? Então, o mapeamento é a forma como o framework consegue relacionar uma tabela com uma classe e as colunas dessa tabela com os atributos da classe, tá? Então, ali a gente tem uma entidade, por exemplo, cliente, né? Então, a gente vai fazer esse mapeamento. A gente vai dizer que essa classe ela vai ser uma entidade no banco, né? Então, ali a gente tem algumas annotations, né? Como, por exemplo, @entity, né? A gente tem um annotation, né, @table, né? Então ali a gente vai definir qual é o nome dessa entidade no banco de dados, né? E ali a gente tem os atributos da classe, tá? Então cada atributo aqui ele vai representar uma coluna do banco, tá? Então eu posso dizer que os mesmos nomes dos atributos vão ser os mesmos nomes das colunas do banco, mas eu posso
fazer diferente, tá? Então, não necessariamente, né, o nome do atributo vai ser o nome da coluna, tá? Então, dependendo da regra, né, dependendo de algumas de algumas especificações, ou até definida pelo próprio cliente, né, a gente pode ter até o nome da tabela lá diferente, né? Tá só, alguém está com o microfone ligado aí? Só... então, continuando aqui, né? Então, eu posso ter o nome da minha tabela, né? Não necessariamente igual ao mesmo nome da classe, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, a tabela TB cliente, né? E a classe cliente, tá? Então, mas, se não tiver nenhuma regra, né? Eu posso ter o mesmo nome da classe, o mesmo nome da tabela, tá? Então, esse mapeamento que nós vamos fazer, né? É para a gente definir, né, o nome da tabela, né, o nome das colunas, tá? Fazer ali todo o relacionamento entre tabelas, né, as associações, né, ali os relacionamentos, se eu vou ter relacionamento de 1 para 1, de 1 para muitos ou de N para N, tá? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Algum comentário sobre essa parte aqui de entidades, de mapeamentos? Tranquilo. Bacana. E aí o framework ele proporciona várias anotações e propriedades que a gente pode passar, né, para customizar esse mapeamento, né? Às vezes você quer um nome de domínio na sua aplicação diferente das tabelas que você tem no banco, porque faz mais sentido o domínio da aplicação, então você pode fazer isso. Você pode mudar o nome do campo que está na classe com o nome da coluna que está na tabela, né? Até aplicar regras de formatação, né? Às vezes você está esperando uma data desse JPA que ele permite com que a gente faça centenas de customizações. Da hora. É isso aí. Aqui, Tem como é uma, que eu uma... faço? Ah, pode falar. Não, pode seguir, depois eu falo. Ah, não, beleza. Não sei se eu vou sair um pouco do assunto, mas como é que eu faço esse... Por exemplo, eu ainda estou aprendendo sobre o modelo MVC, né? Aí tem um modelo a cliente. Como é que eu faço essa ligação com essa, por exemplo, essa entidade aí, essa anotação, entidade? Talvez Acho que é definido bem também. isso aí, ó, que está na tela agora, tá vendo? Tem um conjunto de anotações que já existe na biblioteca, né? Quando você importa o Spring Data, ele já vai disponibilizar para você no ClassPath algumas anotações